Bom, pessoal, agora que a gente já sabe tudo sobre checklist de cirurgia segura, mais ou menos, como a gente faz o atendimento do paciente na sala operatória, eu vou passar para vocês, como que tem que ser, na verdade, o passo a passo quando o médico vai entrar em uma cirurgia, né? E aí a gente vai ver também um pouquinho das anestesias, para a gente ver qual que é o papel da enfermagem durante o processo anestésico, porque normalmente o paciente não opera sem anestesia, principalmente se ele tiver que ir até um centro cirúrgico. Então, quando ele vai para o centro cirúrgico, existem algumas opções de anestesia. E a anestesia sempre vai acontecer antes da cirurgia. Então, o nosso papel é fundamental para a gente auxiliar o médico anestesista antes de começar a auxiliar o médico cirurgião. Na verdade, quando vocês estiverem lá no estágio, eu vou pedir para vocês prestarem bastante atenção na dinâmica de uma sala de cirurgia, porque isso que eu estou passando de uma forma fragmentada para vocês acaba acontecendo meio que simultâneo. A gente, quando tem bastante tempo já, ou mesmo pouco tempo, mas quando a gente está ali no dia a dia de um atendimento em uma sala operatória, a gente consegue organizar as coisas de tal forma que tudo vai acontecendo ao mesmo tempo. Para quem não tem prática, vai se acostumar, não tem outro jeito. Mas vocês vão enxergar quando vocês estiverem lá e que as coisas acontecem mais ou menos que simultâneo. Então, a primeira coisa que a equipe médica faz é a paramentação. Existem dois tipos de paramentação. Uma que é a colocação do uniforme privativo, que eu falei lá na aula 1 para vocês. Então, todos os funcionários, todos os profissionais que estiverem dentro de sala, dentro do centro cirúrgico, na verdade, né? Todos os que estiverem dentro do centro cirúrgico estarão com aquelas roupas privativas. Aqueles uniformes, tá aqui para vocês, uniforme privativo, que é exclusivo de área restrita, como centro cirúrgico, como UTI, por exemplo. O que muda na paramentação é que o médico, quando vai entrar em campo operatório, ou seja, ele vai realizar a cirurgia, ele precisa dessa paramentação que eu estou colocando aqui na seta. Que paramentação é essa? É uma paramentação estéreo. Ele, em seguida da paramentação do avental estéreo, ele vai colocar as luvas cirúrgicas, ou seja, são luvas estéreis também. Reparem que tanto o profissional, que aqui no caso está representando o auxiliar, quanto o médico, é que não dá para ver tão bem, mas aqui dentro eles estão com a roupa privativa, todos estão com gorro, todos estão com máscara, e eu deixei aqui para representar que todos têm que ter este sapato que é todo de borracha e o gorro, né? Então todos têm que portar estes equipamentos, tá? Esses equipamentos de proteção individual, que a gente chama, esses EPIs. Então, para o centro cirúrgico, a roupa privativa acaba sendo chamada de EPI, tá? Então todo mundo vai estar com esse tipo de paramentação, ou seja, com a roupa privativa, o gorro e a máscara. O que diferencia é que quem vai entrar em campo operatório, que no caso é o médico aqui, ó, médico, instrumentador, médico auxiliar, residente, ou seja, todos aqueles que estiverem com a mão na massa propriamente dita, né, dentro de campo operatório, ainda farão uso deste avental estéreo, né? Este avental cirúrgico que a gente chama, que é um avental estéreo, e das luvas estéreis também, que são luvas diferentes das luvas de procedimento. Eu quero acreditar que vocês tiveram em introdução a técnica de colocação de luva estéreo, tá? Na verdade, como o auxiliar não faz mais nenhum procedimento estéreo a não ser um curativo, por exemplo, vocês acabam não utilizando muito essa técnica, mas é importante que vocês saibam a técnica para que vocês fiquem espertos também para ver se o médico não contamina. Dentro de um centro cirúrgico, todos são responsáveis uns pelos outros. Então, quando a gente, porventura, percebe que o médico se contaminou, então ele encostou, por exemplo, o braço em um local que não estava estéreo, e aí esta roupa dele deixa de estar estéreo, a gente, é lógico que de uma forma educada e cordial, avisa ele que ele foi contaminado. Por quê? Porque isso traz risco ao paciente.
Isso faz parte da função da enfermagem, auxiliar a equipe em sua paramentação e garantir que ela esteja adequada e garantir que ela esteja segura para o atendimento do paciente. Bom, uma vez que a equipe se paramentou, o médico cirurgião, o instrumentador, os auxiliares, que são médicos cirurgiões, também estão já paramentados, a gente parte para o momento de auxílio do anestesista, porque sem anestesia não dá para operar. E a anestesia, lá, ó, ela é caracterizada pela perda da sensibilidade dolorosa, com perda de consciência e certo grau de amnésia. Ao passo que a analgesia, então anestesia diferente de analgesia, é a perda da sensibilidade de dor com preservação do estado de consciência. Então, nem todos os pacientes que vão para o centro cirúrgico perdem a consciência e perdem a sensibilidade dolorosa. Alguns fazem algumas anestesias diferentes de outras. E aqui estão os tipos para vocês, ó. Existe a anestesia geral, e aí a anestesia geral ou ela será por inalação, ou ela será venosa, ou ela vai ser mista, ou seja, junta estas duas aqui. Toda anestesia geral, seja ela inalatória, venosa ou mista, vai acontecer exatamente o que vocês estão lendo aqui, ó. Perda da sensibilidade dolorosa com perda de consciência e certo grau de amnésia. O que é isso? O paciente estará dormindo, estará respirando por aparelhos e certamente não irá se lembrar deste momento. A amnésia garante que o paciente não crie traumas psicológicos, ou seja, garante que ele não desculpem, garante que ele não se lembre daquele momento, tá? Bom, estas anestesias gerais aqui, qualquer um tipo delas, são normalmente para cirurgias de grande porte, porque são cirurgias que vão demandar que o paciente fique em estado de inércia total. Uma outra opção que existe é a sedação. A sedação, o paciente não entra com a perda de sensibilidade dolorosa, nem com a perda da consciência, nem com certo grau de amnésia. Ele fica ainda acordado, porém, ele fica em estado de sonolência. E aí o médico auxilia, né? O médico associa junto a esta sedação uma anestesia local. E aí sim, a anestesia local fará com que o paciente perca a sensibilidade dolorosa naquela região onde ele vai operar. Então, a anestesia de sedação normalmente não é utilizada sozinha. O médico tem que associar a uma anestesia local, porque senão o paciente aqui só fica meio sonolento. E aí, a hora que ele for cortar o paciente, ou suturar, ou fazer o que ele for fazer, o paciente terá dor. Então, a sedação normalmente é associada a uma anestesia local. Dá para fazer também a anestesia local sem sedação. Aí o paciente deixa de estar sonolento e fica só acordadão lá, e o médico suturando, por exemplo. Existe a anestesia regional, e aí o nome já é bem explicativo, vai anestesiar uma região inteira. Eu vou mostrar para vocês com mais detalhe nos próximos slides. E tem a anestesia espinhal, que ela pode ser ou raquianestesia, ou epidural ou peridural. Falar peridural e epidural é a mesma coisa, tá? Por isso que eu coloquei aqui. Então, é a perianestesia e a raquianestesia que eu vou mostrar mais em detalhes mais para frente, tá? Então vamos lá. Quando o paciente é submetido a uma anestesia geral, a gente já sabe que serão utilizados equipamentos como este aqui, que é um equipamento de anestesia, um carro de anestesia, ou seja, um ventilador mecânico, porque o paciente não vai respirar por si. É necessário fazer a intubação orotraqueal, ou seja, colocar o tubinho na boca do paciente para que ele respire. Então, toda anestesia geral é necessário que tenha este equipamento aqui, tá? E qual é a nossa função em relação a este equipamento aqui? Garantir, a enfermagem tem que garantir que este equipamento esteja ligado, garantir que ele esteja higienizado, garantir que ele esteja ligado na rede de gases, garantir que ele esteja ligado na rede elétrica e garantir que não falte os insumos para o médico poder utilizar. O que seriam os insumos? Essas traqueias aqui, ó. Sem essas traqueias que eu estou circulando aqui que eu estou seguindo aqui com a setinha, não é possível fazer com que um paciente utilize esse equipamento.
Se vocês estiverem ligados aí no que está acontecendo no mundo hoje, um dos problemas do nosso sistema de saúde está relacionado à falta de um equipamento como esse, por exemplo. É lógico que este é um modelo, existem vários outros modelos, mas o que falta para o paciente grave do Covid-19 é justamente um equipamento de ventilação artificial, ou seja, um equipamento de ventilação mecânica, que é esse danadinho aqui que a gente está vendo. Quando ele vem associado a um carro de anestesia, ele vem um pouco maior e aí fica nesta formatação aqui. Mas eles podem ser pequenos também, tá? Para uma anestesia geral também, o médico acaba utilizando bombas de infusão medicamentosa contínua, que são estes equipamentos que vocês já devem ter visto, né, nos estágios ou lá no próprio laboratório da escola, que servem desculpa, que servem para infundir medicação contínua no paciente. E é isso que vai diferenciar uma anestesia da outra. Se o paciente for submetido a uma anestesia geral somente por inalação, ele vai utilizar esta máscara aqui para induzir a anestesia, né, que é um ambu, na verdade. E aí, tá vendo esses dois dispositivos aqui, um amarelo e um rosa? Esses dois dispositivos são medicamentos utilizados para anestesia inalatória. Então, são remédios que são vaporizados, ou seja, na forma líquida, eles saem da forma líquida, transformam-se em gás, passam por esse dispositivo, né, que é a traqueia, e chega até o tubo do paciente. Então, aqui estava induzindo a anestesia, o paciente ainda estava sendo anestesiado, e aqui o paciente já tinha sido entubado, ó, e tá lá com essas traqueinhas que vocês estão vendo aqui. Então, se o médico quiser manter a anestesia inalatória, ele liga esses dois dispositivos, ou ele escolhe qual que ele quer, que são remédios de forma líquida, que são vaporizados, ou seja, eles na forma líquida passam para a forma gasosa e conseguem fazer com que o paciente permaneça em anestesia geral, ou seja, a perda da consciência, perda da um certo grau de amnésia e perda dos movimentos ventilatórios, tá? Se for uma anestesia geral, reparem que os dispositivos ó, são os mesmos. O paciente também precisa ser entubado. Também o médico vai utilizar o ambu para induzir, né? Depois ele entuba, o aparelho fica respirando para o paciente. Só que qual é a diferença? Ao invés de fazer remédios que estariam aqui, ó, na forma inalatória, o médico vai fazer um remédio endovenoso. Ou ele pode fazer assim, com esse dispositivo que a gente está vendo aqui, que é através da seringa, né? Ou seja, ele faz manualmente, ou ele utiliza esta bomba de infusão que faz com que esse medicamento fique sendo infundido durante o período da anestesia. Eu não sei se dá para ver aqui, mas aqui tem uma seringa, ó. Esta seringa é que está injetando o medicamento que vai fazer com que o paciente permaneça em anestesia geral. Só uma curiosidade, vocês devem ter visto lá em farmacologia, esse daqui é o medicamento anestésico chamado Propofol. Vocês podem talvez lembrar, alguns podem lembrar, do caso do Michael Jackson, que foi justamente por esse medicamento aqui que ele acabou não resistindo e faleceu pelo uso excessivo, abusivo e fora do ambiente hospitalar. Então, este medicamento, por exemplo, ele só tem autorização para ser utilizado em ambiente hospitalar. Fora do ambiente hospitalar, ele não pode ser utilizado, porque uma vez que faz esse medicamento chamado Propofol, que é esse leitinho branco, o paciente precisa de todo este equipamento para conseguir sobreviver, ou seja, ele precisa deste equipamento para respirar e sobreviver. Além, é lógico, da equipe, que no caso aqui tem um médico tempo inteiro presente, que é o médico anestesiologista, que fica 100% do tempo acompanhando todos os parâmetros de ventilação e todos os parâmetros de sinais vitais do paciente através desse monitor aqui. Então, se este homem não estiver aqui, se a equipe de enfermagem não estiver auxiliando, esse paciente certamente morre se for feito este medicamento aqui para a anestesia endovenosa. Bom, para fazer então a anestesia endovenosa, o paciente necessita ser entubado. E aqui eu deixei uma foto de uma arrumação de uma mesa de intubação. Então, para entubar o paciente, além daquele tubinho que vocês viram na boca, é necessário esse equipamento aqui, ó,
que é um laringoscópio para fazer a laringoscopia, ou seja, o médico precisa enxergar onde ele vai colocar o tubo. Muitas vezes é necessário um mandril, que está escrito aqui, ó, que é um fio guia para colocar dentro do tubo. Às vezes é necessária essa pinça para direcionar o tubo para o local, o orifício correto lá da traqueia. Esses dispositivos são dispositivos chamados de Guedel. Eles facilitam na ventilação do paciente com o ambu, porque às vezes a língua do paciente cai para a glote e aí o paciente não respira direito. Então também é um dispositivo utilizado. Essa daqui é uma xilocaína spray que é colocada no final do tubinho ali para reduzir a sensibilidade que o paciente vai ter na garganta depois, no pós, né? Porque o paciente sente dor depois que foi entubado. Tem dispositivo de fixação, que é o micropore, esta fita aqui. É uma seringa para insuflar o cuff da, do tubo, né, orotraqueal, e esses daqui também são dispositivos alternativos, né, de xilocaína, então tem gel, tem spray, tem esguicho aqui, e esse aqui é o filtro. Esse filtro é um filtro que fica conectado justamente aqui, ó, acho que nessa imagem dá pra gente ver melhor, que é esse dispositivozinho aqui, ó, que ele filtra todos os aerossóis, né, que saem do pulmão do paciente e filtram também tudo que vem do carrinho e vai para o paciente. Então, ele é uma barreira para o paciente não ser contaminado com nenhum tipo de micro-organismo, nenhum tipo de vírus, nenhum tipo de bactéria, né? Então, tudo que estiver sujo por dentro do circuito do carro, que a gente não tem condições de limpar, ele filtra. E se o paciente tiver alguma doença, ele também filtra para evitar que essa doença seja passada aqui para dentro do circuito. Também, né, falando da atualidade, vocês devem estar acompanhando aí a questão do Covid, e é muito sério, porque um equipamento que é utilizado num paciente de Covid, se não tiver esse dispositivo aqui, ó, ele tem que ser jogado fora, não dá para utilizar em um outro paciente. Por quê? Todas as vezes que esse paciente expirar, na respiração, né? Ou seja, ele inspira, ele puxa o ar, na hora que ele solta o ar, esse ar vem direto aqui, ó, para o carro da anestesia. E se este ar que veio para cá estiver contaminado, contamina este carro aqui. E o próximo paciente que for usar vai ser contaminado também. Então, para todo paciente de anestesia geral, seja ela inalatória ou seja ela venosa, é obrigatório o uso deste filtro, que é esse bonitinho que vocês estão vendo aqui. Vou pedir para vocês prestarem bastante atenção lá no estágio, para vocês acompanharem. Vocês vão ver que normalmente os anestesistas acabam organizando uma mesinha mais ou menos como essa daqui, para poder ter segurança na hora da intubação orotraqueal do paciente. Bom, aqui tem um pouquinho da sedação, eu quis dar bastante ênfase à sedação, porque reparem, o paciente fica sonolento. E aí, quando ele fica sonolento, às vezes o aporte de oxigênio, ou seja, o paciente dormindo, respira mais devagar e entra menos oxigênio para ele. Então, às vezes é necessário esse dispositivo que vocês devem conhecer, que é o catéter de oxigênio, ou aquelas máscaras de nebulização ou inalação. Aqui no caso eu deixei o catéter de oxigênio para vocês, mas vejam, o paciente dormindo, ele está acompanhado aqui pela equipe, então tem o cirurgião, aqui tem o anestesista acompanhando, então mesmo numa sedação, o anestesista acompanha. Tem dispositivos aqui, ó, de emergência, então aqui tem um ventilador mecânico se for necessário, aqui tem bomba de infusão se for necessária, porque se esse paciente tiver uma complicação e da sedação ele dormir a ponto de não conseguir respirar, é necessário que seja feita a intubação e aí muda-se o tipo de anestesia desse paciente. Mas mesmo numa sedação, o paciente não fica naquela condição que a gente chama ar ambiente, ele fica sempre com um dispositivo de catéter de oxigênio. A outra anestesia é uma anestesia local, e lembra que eu falei que normalmente associa-se à sedação, a anestesia local? A anestesia local, o médico tem que fazer a infiltração, que é isso? Ele injeta um remédio, um anestésico, né? No local onde ele vai operar. E aí a pessoa deixa de sentir exatamente aqui onde ele vai operar. É bastante similar àquelas anestesias dentárias que a gente faz para fazer um canal, por exemplo. O médico anestesia e aí só um ladinho da nossa boca ou só aquele dente fica anestesiado.
Dentro do centro cirúrgico, uma anestesia local, ela normalmente é associada a uma sedação, e aí tá vendo aqui que tem equipe, ó, fica o anestesista acompanhando esse paciente, a equipe de enfermagem e os cirurgiões aqui atendendo a cirurgia, tá? Então, dentro de um local, dentro do ambiente cirúrgico, independente do tipo de anestesia que o paciente vai sofrer, independente do tipo de cirurgia que ele vai fazer, ele sempre vai estar acompanhado da equipe inteira. Cirurgiões, anestesistas e enfermagem. E sempre estará monitorizado, tá? Sempre vai estar com aquele monitor multiparamétrico que está aqui, ó. Ele sempre vai estar nessa condição, monitorizado, e o anestesista sempre vai estar acompanhando os sinais vitais desse paciente, mesmo sendo só uma sedação ou só uma anestesia local associada a uma sedação. A anestesia regional, ela se difere um pouco da anestesia local, porque reparem aqui, ó, que é utilizado um equipamento, o médico está colocando uma agulha e através desta agulha, ele vai injetar um anestésico que é capaz de anestesiar um feixe de nervos. Ou seja, essa paciente aqui, depois desta anestesia, ela ficará sem sentir este braço inteiro. Por quê? Ele pegou um feixe de nervos aqui que comanda os movimentos e a sensibilidade deste braço, e aí ele anestesia esse feixe inteiro. Por que que ela é diferente da anestesia local? Porque se fosse anestesia local, ele injetaria somente neste local, ou seja, superficial à pele, ou no máximo ao subcutâneo, e aí esta regiãozinha aqui onde está a agulha ficaria sem sensibilidade e aí ele poderia operar. Neste caso não, esta agulha é profunda e chega até um nervo, um feixe de nervos, e aí sim ele injeta o anestésico neste feixe, e aí o braço completo aqui ficará sem movimentação. Ah, por quanto tempo? Depende do tipo de anestésico que ele usa. Normalmente, os anestésicos regionais ou anestésicos locais, eles têm duração de no mínimo 8 horas. Então, por 8 horas, contando o momento, a partir do momento que foi injetado, o paciente vai ficar com a sensibilidade e a movimentação do membro ou da região, né, como um todo, dificultada. Então, vai ficar diferente aí por no mínimo 8 horas. Bom, aqui eu não comentei, né? Qual que é o papel da enfermagem aqui? Sempre acompanhar as solicitações do anestesista, sempre monitorizar o paciente, sempre acompanhar as solicitações do cirurgião. Então a gente tem que estar ligado, gente, para ver se esse paciente está confortável, para ver se esse paciente está respirando adequadamente, observar no monitor multiparamétrico para ver se ele está respirando adequadamente. E aí a gente ajuda nas intervenções que o anestesista e o cirurgião estão solicitando. E aí, por último, a gente vai ver a anestesia RAC e a anestesia peridural. Deixei essas duas fotos só para vocês verem que nestas duas posições o paciente pode receber estas anestesias, tá? Ou ele vai ficar sentadinho assim, às vezes com a perninha esticada ou com ela fletida como ela está aqui, e aí o médico faz anestesia aqui nas costas, ou ela fica nessa posição fetal que a gente chama lateralizada, e aí a gente tenta falar para ela unir bem os joelhos aqui para frente, ficar bem naquela posiçãozinha fetal para abrir a coluna, e aí também nessa posição é possível fazer tanto uma quanto a outra. A posição mais procurada, mais utilizada para fazer essa anestesia, tanto uma quanto a outra, é essa posição sentadinha aqui, que é, acho que a situação mais confortável, tanto para o anestesista quanto para o paciente. Mas, em uma impossibilidade do paciente, é possível colocar o paciente nesta posição em decúbito lateral, tá? Bom, qual é a diferença então entre a RAC e a epidural? Aqui nesse desenho é possível vocês verem. Nós temos dois espaços na nossa coluna. Esse espaço aqui vem, né, da região externa para a região interna do corpo. Então, aqui estão as vértebras. Aqui nós temos o espaço de fora. Então, aqui atravessou, o médico atravessa a pele, passa entre os ossos, né? E aí, entre os ossos, ele consegue acessar justamente o espaço, ó, epidural, para fazer a anestesia epidural. O espaço epidural, ele vem um pouco antes da medula espinhal, que é essa aqui, ó, que vocês estão vendo, que é responsável por todos os nervos de movimentação que a gente tem.
Então, por que que é interessante a gente frisar nisso? Porque quando o paciente recebe uma anestesia peridural, ele não perde os movimentos. Por quê? Porque um anestésico está sendo feito antes do espaço da medula espinhal. Então, aqui ele vai perder a sensibilidade. Então, ele não fura, ó, tá vendo que aqui é o espaço subaracnoide? Ele não fura as membranas para chegar até a espinha, a medula espinhal. A anestesia epidural ou peridural, ela fica antes deste espaço. Então, aqui o paciente, quando recebe esta anestesia, ele perde a sensibilidade dolorosa, mas o movimento é preservado. Já quando é anestesia RAC ou punção lombar, reparem que a agulha ultrapassa as membranas, chegando até a espinha, ó, a medula espinhal. E aí, chegando na medula espinhal, o anestésico age aqui e faz com que a pessoa perca, além da sensibilidade à dor, também os movimentos. Então, a anestesia RAC é aquela que o paciente não sente das pernas para baixo. É aquela anestesia que o paciente fica sem movimentação da cintura para baixo. Aqui eu coloquei uns kits para vocês verem. Essa daqui é a agulha e o kit peridural. Reparem que é uma agulha um pouco mais grossa. E estas agulhas são agulhas um pouco mais finas, que são agulhas da RAC. Por que que elas são mais finas? Porque elas vão acessar a medula espinhal. Essa mais grossa, como não afeta a medula espinhal, ela vai ser mais grossa, sim. E qual que é o nosso papel, ó? Então, sabendo de todo o processo que a gente vai passar junto com o paciente, eu deixei aqui para vocês um compilado do nosso papel em relação à anestesia. O que a gente tem que fazer? Olha lá, sempre monitorizar o paciente, auxiliar o médico na indução anestésica, garantir que o paciente esteja com os equipamentos de segurança necessários no ato cirúrgico. Então, sempre garantir que o paciente esteja com o cinto de segurança, auxiliar o paciente a se sentar no processo de RAC ou peridural. Olha aqui, ó, a técnica auxiliar de enfermagem fazendo esse papel enquanto a anestesista faz a punção. Posicionar adequadamente o paciente para facilitar a anestesia, então é nosso papel solicitar que o paciente vá um pouco mais para o lado, um pouco mais para o outro, como é que é, mais para baixo, mais para cima, isso o anestesista orienta e a gente auxilia. Orientar o paciente sobre o procedimento, nunca sair do lado do paciente, caso seja necessário sair, deixar sempre alguém responsável, porque um paciente assim, ó, sentado nessa posição ou deitado aqui, pode se assustar, pode sofrer um mal súbito e aí cai e a encomenda fica pior do que como ele entrou. Então é nosso papel sempre estar ao lado do paciente para todas estas orientações, certo? Eu vou deixar um vídeo para vocês, aliás, 2 vídeos para vocês verem de como é feito um processo de RAC anestesia e como é feito um processo de anestesia geral, tá? Qualquer dúvida, pessoal, eu estarei à disposição durante as nossas aulas. Bons estudos!